E aqui conosco também o Clesson Alves, o Clesson, pré-candidato a prefeito lá na cidade de Rio Grande da Serra, mais uma vez pautando aqui a política da cidade de Rio Grande da Serra. Clesson, boa noite, obrigado pela gentileza. Boa noite, Leandro, boa noite, Carlos, Samuel Boss, Amanda. Quero aqui cumprimentar todos os internautas, quero cumprimentar também Reinaldo Cavalcante, que está aqui conosco, está me acompanhando, a minha esposa Cristina Paixão, Legal. que na semana que vem estaremos completando 20 anos de casado. Muito paixão, né? Tá no nome, né? E eu quero, através dela, cumprimentar todas as mulheres que estão nos assistindo. Mas é um prazer, Leandro, imenso estar aqui hoje. E eu digo uma coisa para ti, era sonho, era uma oportunidade que eu sempre esperava estar que legal, aqui. Clesson. Porque é um trabalho consolidado na região. Que legal. E nos instrui bastante com as informações que chegam a todo momento. Sou muito grato a vocês por também enxergar a nossa querida Rio Grande da Serra. Legal, e o Samuel Boss sempre fala aqui comigo, com o Carlos Carvalho, sempre que tem oportunidade nos ajuda nessa agenda, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, agradecendo mais uma vez a todos os internautas lá da chamada carinhosamente micro-região que nos acompanha. E só para entrar aqui no nosso circuito também, onde você estava no dia 11 de setembro, quando viu lá a queda das Torres Gêmeas em 2001? Mas eu estava em casa. Estava em casa? Estava em casa. E aí viu pela televisão ali logo cedo ou demorou um pouco? Não, Teve um delay? Demorou um pouquinho ainda. Foi que nem eu. E quando eu acordei, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo realmente? Um choque, Foi um né? choque. Impactante. Ó, vamos lá, Samuel Boss, por favor, as honrarias aí para iniciar a sabatina aqui com o Clesson. Eu virei agora embaixador de Rio Grande da Serra, embaixador da mídia de Rio Grande da Serra. Da micro-região. Da micro-região. Principalmente Rio Grande da Serra, né? Ribeirão Pires a gente sempre acompanha, porque tem assessoria de imprensa. Rio Grande da Serra, como a parte legislativa não tem assessoria de imprensa. E o bastidor da política de Rio Grande, o Clesson foi vereador. Quantos mandatos, Clesson? 3 mandatos. 3 mandatos em Rio Grande da Serra. Foi candidato a prefeito na última eleição, ficou em terceiro lugar, atrás do Claudinho da Geladeira. 10% dos votos 10% da cidade. 2.595, para ser bem exato. Isso mesmo. E hoje ele está como gestor dentro da Prefeitura de Rio Grande. Hoje ele faz parte do grupo da atual gestão. Grupo político do Gabriel. Político do Gabriel Maranhão. E dentre o grupo político, quando se abriu a fala de quem gostaria de ser candidato, tiveram 8 nomes, um saiu, que foi o Claurício. Nós já entrevistamos o Claurício, entrevistamos o Jojo, que foi um dos nomes. Agora estamos entrevistando o Clesson, que naturalmente foi candidato a prefeito, seria novamente. Sim, sim. E aí eu gostaria de entender como que foi essa composição depois de sair candidato próprio, né, candidatura própria, ou seja, de uma certa forma antagonista ao projeto do Gabriel, e depois como que foi essa junção dos projetos. O que acontece? Eu, em 2015 precisamente, eu já tinha decidido que eu ia sair do cenário político. Só que em dezembro de 2015 surgiu uma pesquisa, e nessa pesquisa eu estava em terceiro lugar. Então o cenário começou a mudar. Na época, então, eu estava dentro do Partido dos Trabalhadores, e já estava de malas prontas de saída, e o cenário mudou totalmente. Aí surgiu a possibilidade, pois se eu estava em terceiro lugar, sem ter feito nada, digamos assim, publicidade, dizendo que eu seria um pré-candidato, eu falei, não, então se meu nome foi colocado, tem algum motivo, então vamos buscar o porquê. Eu acredito que tem sido pelo trabalho, que foram 12 mandatos aí de trabalho de uma oposição ferrenha junto ao governo, né? E também um trabalho que eu faço há mais de 20 anos, que é a questão de resgatar o jovem nas drogas. Um trabalho muito difícil na região, um trabalho árduo, que assim, analisando friamente, de cada 10 pessoas que nós internamos, uma só se recupera. Então é garimpar ouro. Tá por qual partido, Clesson? Hoje eu estou pelo Avante. Pelo Avante. Pelo Avante. Perfeito. E nessa conjuntura lá de Rio Grande da Serra, me recordo que havia uma expectativa inicial, até final de agosto, começo de setembro, o prefeito Gabriel Maranhão sinalizar ali quem seria o indicado para representar o grupo na disputa da sucessão do ano que vem. Internamente ele tem dialogado, ele tem dado sinais de quem vai ser o escolhido ou a escolhida, como é que você avalia isso? Na última reunião que eu tive com o prefeito, né, ele deixou claro o seguinte, que em breve, nos próximos meses, provavelmente até acho que acredito, agora em outubro, deva realmente nos dizer quem é o candidato ou a candidata. Eu acredito que na questão do vice vai demorar um pouco mais, mas o anúncio dele está muito próximo.
Tá, e o que a pesquisa foi feita? Porque ele falou que ia fazer uma pesquisa, ver quem estava melhor. Houve uma primeira pesquisa, os números não foram amostra para nós, né? Estamos aguardando, né? E eu acredito que agora em outubro ele vai abrir esse leque. Né? A pesquisa foi rodada, a informação que eu tenho, a pesquisa foi rodada agora, conforme ele falou, no primeira semana de setembro. Tá. E assim, é capaz de ser anunciado. Eu acredito que com essa pesquisa vai ficar um pouco mais claro para nós o que devemos fazer. E a minha ida para o governo foi uma conversa de mais ou menos 3 meses, conversando. Uma das pessoas que foi, a pessoa que foi responsável por estar no governo hoje é o Marcos Costa, que é o Tico, né, do programa Entre Amigos, vocês o conhecem, que ele veio conversando comigo, e eu, para ser sincero com vocês, eu jamais imaginaria estar no governo. Vou ser bem sincero com vocês. No entanto, que no início teve uma resistência muito grande. E o Tico falava para mim, vamos conversar com o Gabriel. Eu falei, irmão, eu tenho processos e processos contra até o Kiko. A questão lá do Luiz Castilho, que recentemente até causou a elegibilidade do Kiko, eu fui uma das pessoas que representou no Ministério Público e resultou na cassação do mesmo. Hoje ele não pode, ele tem os seus direitos eleitorais. São dois processos, né? Sim. Então, eu, na minha concepção, eu não me via dessa forma. Está dentro do governo. O Marcos Costa, o Tico, conversou comigo. Cara, você está longe do cenário, você é uma pessoa honesta, batalhadora, você esteve na última campanha para prefeito, você ficou em 3º lugar, sem dinheiro, sem condição, ainda teve um monte de problema burocrático, teve traições, registro da minha candidatura não foi registrado no primeiro momento, foi no segundo momento porque estavam me enganando. Então, assim, eu confiei nas pessoas. E quando eu acordei, eu percebi que o leite tinha derramado. E aí, naquele momento de não saber em quem confiar, eu tenho um grupo de jovens, que os mesmos me ajudam há muitos anos na questão de prevenção às drogas. Aí postei no grupo, galera, é o seguinte, eu preciso de ajuda. A nossa candidatura a prefeito está em risco, eu preciso de ajuda. Nesta hora choveu notebook, CPU, monitor na minha casa. Ficamos 5 dias direto, baixando certidão, 24 horas baixando certidão, baixando documentação de candidatos a vereadores, até irmos ao cartório. Quando chegamos no cartório, nós já tinha passado o horário, só que 10 minutos antes de nós chegarmos no cartório, ou melhor, de fechar o cartório, a imprensa já começou a divulgar que o Clécio não seria mais candidato. Aí, daquele momento, foi uma tortura, uma agonia, porque a pessoa que causou todo esse transtorno estava dentro da nossa casa. No momento de a gente ir lá, digitando, tentando fazer os registros, preparando a documentação para levar para o cartório, ele falou assim, o cartório fecha 9 horas da noite. Eu falei, amigo, não adianta, já atrapalhou demais. E nós fomos. Quando nós chegamos no cartório, aí a juíza, a doutora Juliana, a Ana, que é uma pessoa excelente, ela falou, Clécio, procura outros meios, não dá mais. Aí outros meios. Aí liguei para o evangelista, né, que é daqui de Santo André, que é o coronel regional do Avante, e ele vem para cá, fomos para lá, e vai conversa daqui, conversa de lá, e de repente ele ligou para o ministro e falou assim, não, tem como fazer o registro individual. Aí fizemos o registro individual. Só que aí eu continuei fazendo o trabalho, e as pessoas, como queriam destruir de fato o nosso projeto, foram para a imprensa, inventaram um monte de mentira. Nós estávamos isso lá de 2016? Você tá dizendo? 2016. Tá. Aí caímos na pesquisa, fomos para 4%. Eu tive 7 dias para chegar a quase 11%. E aí foi naquele negócio. Nós não tivemos, era cartão de visita, era o nosso plano de governo, foi 2.000 plano de governo, se não me engano, 2.000 plano de governo, sulfite dobrado, e não tínhamos condição nenhuma. O pessoal todos de graça, trabalhando era 7 a 10 pessoas, um dia tinha 10, um dia tinha 6, era o meu Fiestinha com cabo de vassoura, um som atrás, quem estava a 10 metros ouvia, quem estava a 11 não escutava mais. Não escutava mais. Resumindo, chegamos na reta final e conseguimos alcançar o 3º lugar mesmo com tanta dificuldade. Quando nós passamos um processo, uma semana depois o Maranhão me ligou. Ligou para mim, ligou para uma outra pessoa, né, e a pessoa veio, eu estava na sessão, veio até mim com o telefone, falou, o que você quiser, se quiser vir fazer parte do governo, vem, estamos aqui de portas abertas. Agora só me responde uma coisa, como você conseguiu esse feito? Você passou o Guerra, que tinha uma máquina, tinha tudo, e você passou o Guerra? Aí eu falei, trabalho, Maranhão. Mas aí foi se passando o tempo, passou-se 1 ano e 10 meses. E aí o Tico um dia falou para mim, cara, você precisa voltar para o cenário. Um abraço pro Tico, que tem um programa Tico, lá. Um grande amigo, e falou assim,
Você precisa voltar para o cenário, cara. Você não pode ficar distante do projeto político. Você é uma pessoa boa, vamos estar juntos, vamos lá, eu vou te ajudar. Eu falei, cara, mas como que eu vou chegar? Não, o Maranhão já pediu para mim 10 vezes para falar com você. E várias pessoas tinham, até o Monteiro, que é o presidente da Câmara, tinha conversado comigo, o próprio Reinaldo Cavalcante tinha conversado comigo, diversas pessoas conversaram comigo. Aí, de tanta insistência do Tico, eu falei, eu vou. Aí marcamos uma conversa, e no momento da conversa, uma das coisas que eu pedi para o prefeito, se eu tiver ido para o governo, eu quero ir para trabalhar. Quero ir para trabalhar. Eu não quero ir para fazer política, eu quero ir para trabalhar. E uma segunda coisa, uma condição que eu coloco para o senhor, eu quero o Conselho Municipal Antidrogas. Aí falou, como assim o conselho? Eu quero criar na cidade o Conselho Municipal Antidrogas. Eu trabalho há mais de 20 anos, nunca usei droga. Começou dentro da igreja, eu tinha meus 16 anos de idade. Minha vida começou por causa de um drogado, amigo que precisou de ajuda, quando eu consegui ajuda ele não quis mais. Daí eu entrei na vida política para abrir uma casa de recuperação. Um ano antes eu já tinha casa de recuperação aberta, uma casa feminina. Perfeito. Aí entramos no governo na época do PT, só que o Ramon tinha ganho, só que infelizmente nós não tivemos apoio, perdemos essa casa, fechamos a casa 2 anos depois. Mas resumindo, teve toda uma trajetória. Eu coloquei para ele na mesa, se o senhor me permitir criar o Conselho Municipal Antidrogas, eu quero estar dentro desse projeto. E ele falou, não, tudo bem, então está fechado. Aí ele falou para mim, onde você quer, que secretaria que você quer, onde você quer trabalhar? Localiza para mim um cargo em vacância. Ele olhou para mim, como em vacância? Eu quero um cargo que não esteja ninguém ocupando, porque eu não posso começar um projeto sem unidade, eu não posso começar um projeto passando rasteira, eu não posso entrar num projeto tirando alguém do seu posto. Eu sou formado em gestão pública, sou técnico em contabilidade, se vira. E aí veio o cargo de gestor. Entrando na prefeitura, o que eu pensei? Eu vou para o esporte, primeiramente, porque o gestor ele tem a habilidade de entrar em todas as secretarias. Fui para o esporte, o objetivo era mapear o esporte, que eu creio que o esporte em si é uma ferramenta fundamental no resgate e no distanciamento dos jovens para as drogas. Recentemente nós fizemos junto, até eu quero aqui agradecer o Maciel, né, que é o secretário de Grande esportes. Maciel, já esteve aqui também. Teve aqui. Ô, Cléson, para você terminar, a gente precisa... Só para girar aqui para o Carlos também e falar e a gente põe os dos internautas. Vai lá, Carlos. Não, só para seguir um pouco nessa linha, você está falando do trabalho que você teve na eleição de 2016, de conseguir subir de 4% para quase 11% em pouquíssimos dias ali com um trabalho árduo. Qual que é o trabalho que você está fazendo neste momento em relação a essa pré-candidatura? Porque tudo bem, existe a pesquisa, existe um grupo, existem conversas e articulações, mas deve também existir um trabalho para fora, né? Um trabalho externo para também fazer com que seu nome seja colocado na cidade, seja conhecido no município ainda mais, né? Sim, sim. O que você está fazendo exatamente sobre isso? Nós desenvolvemos, além do meu trabalho na prefeitura, tá, que é executar alguns projetos, o Avante, que é o partido que eu faço parte, sou presidente do Avante na cidade, eu continuo com o meu trabalho social. Continuo nas bases, nas comunidades, nas associações, e o trabalho não para. Onde solicitar o Clécio está lá. E hoje eu tenho uma estrutura da prefeitura que me dá essa oportunidade de poder adentrar com os projetos dentro da cidade, dentro das comunidades, como foi agora, como eu falei recentemente, na questão do interescolar estadual. Nós entramos dentro das escolas estaduais, executamos o projeto dentro das escolas estaduais, que é um projeto preventivo e disciplinar. E como eu disse, eu sou grato ao Maciel e a todos os seus funcionários da secretaria que me recebeu para ajudar na condução desse projeto. Mas além daquilo que está na base da prefeitura, tem alguma coisa fora, alguma coisa do partido, conselhos, grupos de discussão? Não, tem um grupo, tem uma base, tem um grupo de pessoas. Estou formalizando candidaturas dentro do Avante. Fora a prefeitura, não, estou me mexendo. Só que aquele negócio, prego despontado é martelado. Eu aprendi isso em 2016. Quando eu entrei para o PMB em 2016, propriamente dito, em março, eu confiava em todo mundo. Então o que acontece? Quando nós começamos a trabalhar, deu um up. Nós ficamos muito bem na cidade. Só que eu aprendi, maldito homem que confia em outro homem. Nem tudo você pode abrir. Eu abria o leque, sabe? E de repente, quando eu dei por conta, eu estava passando por um processo de venda. Tiraram a escada, você ficou com o pincel. E aí eu tive que reconstruir. No entanto, nós estávamos incomodando. O próprio Saulo tentou uma conversa com a gente, eu não quis. O próprio Saulo de Ribeirão, hein?
Sim, Ribeirão. ele tava, o né? próprio Claudinho, o próprio Guerra. Poxa, o Guerra estava pior que eu nas pesquisas. Uma pessoa que eu respeito, admiração por ele. Trabalhou comigo na Câmara, sabe? O Guerra, o próprio Claudinho, trabalhou comigo na Câmara. Só que, poxa, se o cara não estava bem, e se eu sair do PT, por que eu teria que voltar novamente? Quando eu saí, todo mundo aplaudiu. E eu falei, gente, cuidado da forma que vocês estão comemorando. Existe uma curva. E lá na curva eu vou estar bem, eu não vou frear, eu vou acelerar. No entanto, que quando perceberam que o Clécio estava aparecendo nas pesquisas, aí começaram a atrapalhar. E como nós não tínhamos dinheiro, ofereceram de antemão o PMB, através de Jaime Fusco, um fundo partidário que nunca chegou, e eu criei na história do Papai, acreditei na história do Papai Noel. Só para lembrar, foram 50 candidaturas na região, né, como um todo. 6 só receberam fundo partidário. O resto, todo mundo teve que se virar nos 30 aí com doações para tentar ganhar dinheiro. Então não foi fácil para todo mundo e não deve ser fácil também nessa eleição de 2020. Olá, só interagir aqui, Samuel, Carlos, Clesson, Ana Paula está nos acompanhando, obrigado, Darcy Silvério, Miriam Figueira, o Rogério Assis Teixeira, cumprimentando a todos aqui, obrigado Rogério, Ricardo Ferrari lá de São Bernardo do Campo, já vamos falar mais da maior cidade aqui do ABC, Lau Almeida mandando boa noite, lá de Ribeirão Pires, o Samuel, Jardim Caçula, Lau Almeida nos acompanha, Diego Vieira, falando também de São Bernardo do Campo, vamos trazer mais detalhes, viu Diego, falando sobre o arrastão em São Bernardo, num prédio onde reside o prefeito Orlando Morando, Lote Luciano, boa noite, parabéns Cleison Alves, por seu trabalho com os projetos antidrogas, excelente iniciativa. Tiago Quirino nos acompanhando, obrigado Tiago. Rei Ribeiro, boa noite, acompanhando aqui de Lisboa. Um abraço aí a todos os internautas, é a rede mundial de computadores aí que nos aproxima mesmo, apesar da distância física. O Ademar Amaral, obrigado. Fabrício Gomes Souza, parabéns Cleison pelo trabalho realizado como vereador, 3 mandatos em nossa cidade. Quem te conhece sabe de seu caráter e potencial. Tenho certeza que está pronto para assumir o executivo. Zenaide Alves, Gabriel Clemente, Donai Neto, Antônio Carlos Bonatti. Vamos lá, Samuel. E também o Bodinho Garcia, vereador de Mauá, e o Samuel Alves, vereador de São Bernardo, também está acompanhando a gente. Olha só, nós estamos bem, hein? Tem executivo regional. Tem já dá para fazer um consórcio aí. Agora o Eric de Paula também. Obrigado, Eric de Paula, que está presidindo o PT lá em... Agora é o André Nascimento, né? Agora é o André. Então, a nominata já caiu aqui o TRE já está atualizado. Vai lá, Samuel. Atualizou o vídeo. Atualizou. É verdade, teve o PED. Bom, a gente está falando aqui, o Avante, um abraço para o meu amigo que é presidente, o Josué. Aliás, teve hoje em São Trabalhei Bernardo. Com ele, sabia? Sério? Uma ótima pessoa, excelente. Que inclusive, no momento que tentaram me tirar o partido, ele e o Evangelista foram firmes. Não, seguraram. Você vai continuar no processo e vai continuar no projeto. Manda um abraço para essas 2 pessoas aí que nos ajudam bastante. Como que você enxerga, tirando um pouco agora candidatura, mas enxerga, você está dentro de um grupo, né? Há um segundo mandato, muitas coisas aconteceram em Rio Grande, o pessoal fala bastante das obras, que é uma questão... Mas como que você vê hoje o mandato do Maranhão, como que você avalia, porque se você está na rua, você está na base, sim, você se comunica. Qual é esse panorama, você que está lá dentro da administração pública pode trazer para nós? Vou ser bem sincero com vocês. O mandato hoje está bastante evolutivo. Temos muitas obras, muitas coisas boas para acontecer. Eu, para ser sincero com vocês, eu digo até na questão do COMAD, Conselho Municipal Antidrogas. Eu passei 20 anos da minha vida como vereador, 12 anos tentando essa façanha do Conselho. E eu acredito que já é algo novo na cidade, que vai fazer uma diferença enorme, lembrando que o Conselho já vem com um projeto de sustentabilidade. E ele foi muito aberto em relação a isso. Então nós temos, ele é uma pessoa que é aberta, se eu ligar para ele agora ele atende, se ele não puder atender em breve ele já me retorna. E eu vou falar uma coisa, vou ser bem sincero com vocês, pelo montante de obras que estão acontecendo na cidade, e pelas coisas que virão, que é a rodoviária, que é o parque ecológico, são muitas e muitas coisas que estão acontecendo, tem coisas até que eu não posso mencionar no momento ainda, que ele está trabalhando bastante para que aconteça. Eu creio que o caminho é esse. O caminho é isso. A única coisa que eu ressalvo é um pouco mais de comunicação. A população precisa se aproximar, se apropriar do que está acontecendo. Porque eu encontro dentro do governo essa dificuldade.
dificuldade que todos enxergam. E eu vejo isso, acho que é uma questão regional, né? Porque, na verdade, a comunicação sempre é institucionalizada e ela não parte do princípio de olhar como marketing de uma publicidade um pouco maior. Então, sempre ela fica um pouco mais engessada. Inclusive, para nós é uma certa dificuldade, porque é aquela coisa, já é difícil chegar a notícia de Rio Grande da Serra para cá. Você espera muito que a prefeitura faça essa divulgação. Sim. E muitas vezes estamos até presos, entre aspas, às postagens do Gabriel Maranhão, às vezes no Facebook, né? Porque você não tem muita informação. Então, fica sempre o alerta, assim, não só... Pode acontecer até ainda na gestão do Gabriel, né? Melhorar essa comunicação, fazer com que tudo seja conhecido, né? Secretaria, né? Então, é importante que faça essa divulgação, porque muitas vezes acho que o Rio Grande da Serra está lá num canto e não existe, né? Mas existe, está acontecendo muita coisa. Foi a cidade que mais foi beneficiada na região com o governo federal, mas que não demonstra isso para fora, né? A cidade hoje, Carlos, é um canteiro de obras. Sabe, a cidade cresceu bastante, desenvolveu bastante. O Parque Linear é uma baita parque maravilhoso, maravilhoso. As pessoas não tem no ABC um espaço daqui. As pessoas, para falar a verdade, hoje elas têm prazer de falar. Tem problemas, sim, não vou tirar os problemas. Existem diversos problemas que nós estamos aqui para ajudar, para consertá-los, né? E não remediá-los, consertá-los. Mas eu creio que está no caminho certo. Então, a população precisa se apropriar mais disso. Por exemplo, nós fizemos aqui recentemente esse torneio com a molecada. Precisa de ver a molecada sentindo, sabe, sendo transportada pelo ônibus do esporte, pelos veículos da educação. Circular sabe? do esporte. Levei toda essa molecada para fazer exame, para saber se estão aptos. E muitos alunos, muitos pais não tinham esse acesso. Teve mãe que pisou no Teixeirão pela primeira vez e chegou lá e falou, gramado diferente. Grama sintética, um dos melhores que tem na região. Então, tem muita coisa que o povo precisa enxergar. Nós temos lá o teatro. Hoje o teatro, eu estou tentando uma agenda com o teatro para me realizar um curso de prevenção, agentes multiplicadores de prevenção às drogas para a sociedade em si. Estou tendo dificuldade com a agenda, porque ele está sempre sendo utilizado. Isso é de suma importância. Roberto Carlos Almeida, do RC de São Bernardo, um abração. Leonardo Alves, Carlos Silva, o Eric de Paula Carlos falando Silva, aqui. que é o Carlinhos, que já foi secretário de governo lá. Um abraço então, Carlinhos. O Eric de Paula falou, Samuel, sou pré-candidato a prefeito aqui no Rio Grande. Eric de Paula é pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande. Então vamos pôr na agenda aqui, Eric, também para oportunamente você participar aqui conosco. Obrigado. Elaine Bento de Oliveira, obrigado pela participação. Marcelo Melo, Reinaldo Cavalcante, lembrando exatamente esse trabalho, esse projeto no combate às drogas, antidrogas, que o Clesson desenvolve lá. O Gustavo Silva Alves, legal, pessoal, vamos interagir e participando. Vai lá, Carlos. Até para seguir nessa questão do combate antidrogas, né? A gente vê pouquíssima coisa sendo feita realmente pelo poder público, né? Geralmente são ONGs, comunidades, igrejas que tomam a frente disso tudo, né? E como você disse, você entrou na vida pública exatamente para tentar, de algum modo, puxar isso, pelo menos lá em Rio Grande da Serra. Desde que você entrou na prefeitura, você disse que entrou para exclusivamente falar disso, falar desse assunto. Mas dá para falar disso regionalmente? Você vê que há espaço regionalmente para um trabalho desse tipo? Porque pouco a gente ouve falar de um trabalho, por exemplo, do consórcio ou dos outros municípios em relação a esse assunto. Parece que é um tabu ou as pessoas não querem mexer, não sei se dá voto, se não dá voto. Como é que você vê isso na região? Para ser sincero, Carlos, voto não dá. Eu vou ser bem sincero com vocês. Por quê? Primeiro, você interna 10 pessoas, um se recupera. E a culpa da pessoa não se recuperar não é nossa. Porque a questão da dependência química, ela depende da pessoa. A pessoa tem que querer. Ela precisa falar, eu quero mudar de vida. Você oferta a oportunidade. Recentemente, quero aqui até mandar um abraço para a Thelma, da comunidade terapêutica. Ela me ofertou uma vaga na fila social, uma vaga feminina. Que é mais difícil ainda. É uma agulha no palheiro. Eu tive uma comunidade feminina, eu sei o quanto é difícil. Meu pai teve também a pior coisa do mundo. É terrível o trabalho, é difícil. Quando eu fui atrás da primeira, chama aluna, né? É uma aluna. Quando eu fui atrás da primeira aluna, não, mas eu estou bem. E não foi. A segunda estava indo para a igreja, estava bem. A terceira, para vocês terem uma ideia, eu andei em todas as biqueiras. O que é biqueiras? É onde pessoas costumam... Pontos de droga. Pontos de droga.
Inclusive, até frequentei aquele ponto que o policial recentemente foi assassinado. E fui em todas. E onde eu pisava, alguém já falava. Ela fugia de uma, fugia para outra, fugia. Até que em um determinado momento, depois de muita insistência, né, o Reinaldo Cavalcante até me acompanhou, quero agradecer pelo esse fortalecimento diante do projeto, consegui localizá-la. E eu tive uma negativa. Então é muito difícil, porque é uma instabilidade muito grande, mas nós temos que acreditar. Sabe por quê? Porque cada uma pessoa que nós internamos, nós estamos tirando do sofrimento cerca de 10 a 15 pessoas que são os codependentes. E são pessoas próximas, mãe, pai, filhos, parentes. Não estou falando da sociedade, estou falando das pessoas que estão muito próximas. Então, o poder público ele deve muito. Daí o surgimento das comunidades terapêuticas, as quais eu soube recentemente que vão nesse próximo ano, agora de 2020, me parece, que vão receber algumas represálias, parece que muitas entidades vão fechar. Eu recebi essa notícia com muita tristeza. Por quê? Rio Grande da Serra, por exemplo, nós tínhamos lá umas 8 entidades. Hoje, se brincar, nós temos 3, 4 entidades. Eu acompanhei bem de próximo o sofrimento dessas entidades e o fechamento de algumas delas. Tem umas, é claro, em muitos lugares que é desumano, mas se nós temos uma entidade e essa entidade faz um trabalho que o poder público não faz. Nunca fez. Qual o nosso papel? Qual que é o papel hoje do Clesson diante ao Comad em Rio Grande da Serra? É entrar nessas entidades, é unificar esse trabalho. Porque o tijolo que está sobrando em uma pode estar faltando em outra. E deixar claro para o poder público que ele tem uma parcela de culpa de tudo isso que está acontecendo e que ele tem responsabilidade sobre isso. O poder público nunca conseguiu fechar esse assunto do combate às drogas, porque as comunidades terapêuticas têm uma forma de trabalho, e essa forma de trabalho, a maioria delas é baseado na religião, da mudança, da espiritualidade, através da fé. Então a pessoa tem um motivo, e aquele motivo é apresentado para ela do primeiro dia. Né? E o poder público, como ele tem que ser de uma certa forma laica, ele busca psiquiatria. E muitas vezes essa pessoa ela vai começar um tratamento com drogas também, né? Porque é outro tipo de drogas, e ela não tem onde ela se firmar que é na fé das comunidades terapêuticas. Então, a melhor coisa que tem para o poder público é fortalecer casas de recuperação, comunidade terapêutica, que tratam de pessoas e geralmente cobram assim o custo mínimo, que é uma cesta básica, mais um valor para poder gerenciar essas comunidades. Carlos? Não, você falou de uma maneira correta, e além disso, eu acho que ainda esses tratamentos não são considerados como um ato de saúde pública ainda no Brasil, né? Sim, parece que está muito escanteado em relação ao restante, né? E é um problema que, infelizmente, ficou tão comum no Brasil, que eu não sei por que até o momento os governos, governo federal, governo estadual, os governos municipais em si, não se uniram nisso. Ou para, de alguma forma, fazer repasses para essas entidades que estão fazendo um bom trabalho, lógico, fiscalização ali na ponta e tudo mais, mas dando assistência financeira para esses locais, ou criando as suas próprias comunidades terapêuticas, mas falta isso, né? Parece que é algo completamente escanteado. Você diz bem, não dá voto, né? Parece que aqui no Brasil a gente só faz as coisas para dar voto, mas a gente tem que resolver um problema. É um problema de saúde. E é um problema de saúde, segurança, porque o cara que usa a droga, se ele for pro fundo do poço, ele vai pro crack, chegou no crack, ele vai furtar. Sim. Então é um problema de segurança, de saúde. Então se investe muito em segurança, investe muito em saúde, mas existe essa questão do combate às drogas, que é uma coisa que existe. Agora, o que a discussão no Brasil que não se abre é assim, quem que ganha dinheiro, né, com o tráfico de drogas? O pessoal, o traficante é o traficante, mas existe um sistema esse sistema vem desde as fronteiras, e aí é o Estado que está, de uma certa forma, o Estado faz parte disso. Porque se você sabe onde tem a biqueira e essa biqueira não fecha, se você sabe onde o traficante está, esse traficante não é preso, porque o Estado do Rio de Janeiro falou, nós vamos abrir uma guerra contra o tráfico. Aí fizeram a intervenção nacional. Não foi preso um traficante.
Só foi preso o usuário, só foi preso o menino com fuzil, que esse menino com fuzil ele é entregue pelo traficante para dar dados para a polícia. Olha, nós prendemos tanto, mas prendeu um moleque. Menor, inclusive. O menor, que é usuário e trabalha para ganhar o dinheiro e trabalha para usar. É um tema importante que precisa ser tratado com seriedade por todos os envolvidos. Ó, Clesson, o Sidney Gana, diante de um cenário político novo vindo das urnas, sua pré-candidatura, Clesson, traz essa renovação de relação transparente com a população. E aí vou até pedir ajuda aqui do Samuel Boss. Joéder Souza está perguntando... Diadema, né? Como é que está a relação do Kiko com o Maranhão? Cada vez mais distante ou já teve mais distante, Samuel? Tá igual aquelas músicas sertanejas, né? Os caras brigaram, um ficou com o violão, outro com o cachorro. Um ficou... Eu pensei que você falou entre tapas e dedos. Não. Aí você vem com Simone Simaria. Completamente... Um pegou o violão e outro pegou foi o cachorro. Dessa casa eu só vou levar o meu violão e outro... Aí... Lá, hoje, a microrregião, então, de uma certa forma, não é a microrregião. Hoje nós temos, na região do Grande ABC, duas forças. A força que é articulada através do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, e a força oposta, que de uma certa forma tem o envolvimento do Alex, mas não é o líder. Né? Do deputado federal Alex Manente. Então, o Gabriel Maranhão hoje faz parte do grupo... Aliás, é do mesmo partido. Cidadania, mas o candidato do Maranhão foi o Thiago Auríquio, junto com o Alex Manente. Então há esse rompimento, claro, e o Kiko está articulando para Rio Grande da Serra. Deve se criar o PSDB, inclusive? Agora eu queria que o Clécio me dissesse qual que é a articulação lá. Qual delas? Do Kiko lá em Rio Grande. Para falar a verdade, o Kiko ele tenta desmistificar o candidato nosso, independente de quem quer que seja. Então eu acredito que ele vai tentar atrapalhar o cenário. Isso está muito claro para mim. Mas de que forma que ele faz isso? Tentando falar que as coisas que aconteceram no Rio Grande foram ainda na época dele. Ele ainda é bem visto lá. Ele ainda é bem visto. Ele é bem visto. Ele é bem visto. Principalmente os 45 milhões que ele desviou. Né? Então, eita, quase que eu engasguei. Eu não sei até onde. O que nós precisamos entender é uma coisa. Precisamos separar duas coisas de suma importância, que é geração Kiko e geração Maranhão. O Kiko ele chegou até um certo patamar e parou. Hoje o Maranhão dá uma certa continuidade ao processo, só que me parece que as pessoas, porque os prédios ainda são pintados de verde, de azul e amarelo, as pessoas acham ainda que quem fez foi o Kiko. E mais uma vez eu relato e falo que a nossa maior dificuldade é a nossa imprensa, que tem que desmistificar quem fez de fato. Não dá para você ficar relembrando, por exemplo, a pessoa olha hoje para o teatro e acha ainda que foi o Kiko que fez, onde? Mas na própria Folha de Ribeirão Pires, eles colocam como no bastidor da candidatura do próprio Claudinho da Geladeira, que a gente precisa trazer aqui também. Aliás, vai ter filiação dele final de semana no Podemos. No Podemos, E pelo fato dele, obviamente, o João Mancuso, que sempre foi muito próximo ao Kiko, que há essa articulação dele na candidatura do Claudinho. Você enxerga assim também? Ou? Sim, mas está muito claro. Está muito claro. Tem o DNA do Kiko no Claudinho. Não, está muito claro, está muito claro. No entanto que eles falam que sim, falam que não, mas a partir do momento que o Mancuso fez toda uma articulação, ele fez com o aval de quem? Do Kiko, então não tem... Mas como justificar essa aliança? Se há tempos atrás Kiko e Claudinho da Geladeira não se bicariam nem por um decreto. É a política. É a política. Já diria Ulisses Guimarães, é como as nuvens. Isso, mas já que você resumiu em a política, mas e no cenário nós tínhamos, que já veio aqui também, o Akira, que esse sim tinha um apoio velado e declarado... tinha? Não tem mais? Não, mas se o Gabriel... Se o Kiko está articulando o Claudinho da Geladeira, como fica o Akira? Como que tem você tem acompanhado isso? Então, a princípio... Até teve uma fala de solidariedade entre Maranhão e ele e tal. Sim, assim, nos bastidores, para nós tinha ficado muito claro, né, esse apoio do próprio Kiko para o Akira. Né, porque até um certo momento, o Akira demonstrava ter um pouco mais de oposição. Entendeu? Mas aí, de repente, as conversas foram se mudando, o Claudinho, de repente,
se aproximou do Kiko, e eu não sei qual foi o teor da conversa, que aí acabou dele. Mas como está o Akira hoje? Lá ele é candidato ainda ou não? O Akira, na última conversa que eu tive com ele, nós não falamos sobre isso. Né? Mas eu, dentro do grupo, para falar a verdade, eu não tenho nem informações do grupo do Akira. Né? Mas eu não posso dizer se é ou se não é. Agora, eu sei que houve uma aproximação, sim. Muito... Clécio, a gente viu um movimento recente do Claurício Bento. Hoje, com os nomes que estão aí colocados no cenário como pré-candidatos dentro do grupo político do prefeito Gabriel Maranhão. Independentemente de quem for o escolhido, o grupo vai permanecer unido? Vai permanecer coeso? Olha, escolheu o Samuel e não o Leandro, mas estamos juntos. Escolheu o Carlos, nem o Samuel nem o Leandro, tá todo junto. Ou, se não me escolheu, eu pego a bola e vou embora. Eu vou falar por mim. Tá? Eu posso falar por mim. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho pretensões. O próprio Avante já me respaldou nessa questão. Né? E hoje ainda será anunciado o candidato a prefeito e o vice, ou a prefeito ou a vice. Né? Enquanto não se define, eu sou pré-candidato. Se num determinado momento eu não for escolhido nem para prefeito e para vice, aí eu vou conversar com o líder do grupo e ver politicamente qual seria a melhor articulação para o Clécio contribuir com o governo e com a cidade. Haja vista que a minha preocupação hoje é nós pararmos a locomotiva da forma que ela está. Porque até pegar a engrenagem novamente vai demorar bastante. Então tem muitas realizações que dependeram de uma articulação louvável do prefeito. Porque lá atrás, quando eu era oposição, eu acompanhei a ida do Maranhão para o colo da Dilma. E até então, quando sopraram no meu ouvido que havia esta conversa, e foi até pessoas de situação do próprio Maranhão, eu desacreditei. Eu falei, não é possível, cara. PSDB e PT não tem junção. Não tem, nacionalmente vai dar briga isso aí. De repente começou as conversas. O Marinho, um ótimo, excelente articulador, que eu respeito demais. Né? Na minha saída do PT, ele me ligou perguntando o que está acontecendo. Quando eu expliquei para ele o que estava acontecendo de fato, ele falou assim, irmãozinho, segue o teu caminho, nós vamos se encontrar lá na frente. Fica em paz. Então, quando eu vi toda aquela articulação, eu falei, o cara é inteligente. Por quê? Quem estava com a bola? A Dilma. PAC, distribuição de dinheiro na região. As cidades todas. O cara foi lá, foi o primeiro a entregar o projeto, foi o primeiro a correr atrás. Era o único do PSDB na região. O Lula e a Dilma já olhou de cima para baixo. Esse cara, precisamos trazê-lo porque nós já acaba com o PSDB na região. Veio bastante coisa. Veio, poxa, o cara foi que trouxe mais recurso sabe, em tão pouco tempo. E assim, para nós, dentro de uma postura hoje como pré-candidato a prefeito, eu quero continuar um processo, eu quero continuar desenvolvendo. Só para lembrar para o pessoal, para contextualizar essa história do Maranhão com a Dilma, para quem não se lembra, em 2014 a Dilma assinou o PAC aqui para a região e Rio Grande da Serra acabou sendo beneficiado com 41 milhões para mobilidade urbana, né? Inclusive sendo a cidade que primeiro conseguiu, como o Clécio colocou, primeiro entregou o projeto, primeiro conseguiu a verba. Por um bom tempo foi a única que conseguiu aqui da região. Aliás, eu me lembro... Não, ele falou, né? Eu me lembro o dia, o Padilha veio entregar ambulâncias aqui em Santo André na gestão do Grana e foi discutir a história da UPA em Rio Grande da Serra. Aí participou da reunião Grana, o Padilha era ministro da Saúde, e o Maranhão. Se eu não me engano, foi naquele dia, ou momentos depois dele ter soltado a frase, como é que era? Meu coração é vermelho. Meu coração é vermelho. Sou do PT, mas meu coração é vermelho e tudo mais. Que aí começou todo o reboliço, ele quase foi expulso do PSDB meses depois. Mas a gente, quando entrevistou ele, Leandro, acho que perto do aniversário de Rio Grande, foi. Ele passou mais ou menos o bastidor de porque as obras chegaram. Porque dentro do consórcio havia uma empresa que faria os projetos. E ele se negou a entrar com essa consultoria aqui do consórcio. Ele fez trouxe pronto, já trouxe pronto com os técnicos. E aí acelerou o processo. Até porque o Gabriel é engenheiro, só para lembrar. Queria mandar um abraço aqui. Vai lá, Momento Maguila. Quero mandar um abraço aqui o Marcos Costa, está acompanhando, o Tico, a gente falou dele aqui, o programa Entre Abraço, Amigos, Tico. Lá de Rio Grande da Serra. Como é o nome do programa? Fala de novo. Entre Amigos. Legal, a gente vai Tico, lá, obrigado. a gente tem que apanhar e bater. Na semana você toma uma paulada e depois você vai responder a paulada.
A Letícia, grande amiga Letícia Blanco. Donizete Avelino. Donizete Avelino do Curtas e Picantes lá. Aliás, esteve na sessão hoje, o Donizete? Como sempre. Né? Toda a sessão ele está lá. Abraço, Donizete, sempre nos acompanhando aí. Obrigado. Bom, temos aqui o Reinaldo Cavalcante, que a gente já passou aqui, o Sidney Gana. Quem mais tem aí do sua... A Vivian Nogueira Ramos da Silva, falando do Clesson, elogiando também a atuação política em Rio Grande da Serra, que tenha sucesso aí no novo pleito. O Renato Faustone também, o Raul Veríssimo, que desejou boa noite pra gente. Abraço pra todo mundo aí que tá assistindo o RDTV. Vai participando aí, vai mandando perguntas e opiniões pra gente aqui durante o RDTV. E aí, meus amigos, a derradeira aí, Carlos Carvalho? A derradeira é o seguinte, o Grupo do Maranhão é gigantesco. Quando fechou o número de coligações ali para majoritária em todas as cidades da região, o Maranhão só não fez um grupo maior que o do Michels em Diadema. Sim. Mas a diferença era de 2 partidos apenas ali na questão do grupo. Bem lembrado. E o Leandro falou da União e tudo mais, isso que vai ser colocado mais à frente. Você acha que de algum modo o candidato desse grupo vai sair com esse aglomerado de partidos tão grande quanto o Maranhão fez? Você acha que é possível fazer isso? E a segunda pergunta, depende mais desse candidato a prefeito, do próximo, né? Ou do próprio Maranhão de articular tudo isso? Eu digo que o mentor de tudo é o Maranhão. Ele que está na arte de todo o desenvolvimento. Na questão dos partidos, eu acredito que agora vai ter uma redução em todas as cidades, devido a essa questão de não houver mais as coligações. Mas eu garanto uma coisa para vocês, está bem unido e o foco é 2020. Sem dúvida nenhuma. E vem com peso. A postura do candidato, independente de quem quer que seja, ela tem que ser uma postura tem que ser a pessoa bem escolhida. Porque para não ter nenhum problema, nenhum desgaste. Mas eu acredito que ele é maestro nisso e as pesquisas vão mostrar quem é a melhor pessoa, independente de quem quer que seja, que faça um bom trabalho para que o projeto possa continuar. Eu não posso aqui me furtar de dizer que está ganho. Não. Temos que trabalhar bastante. Bastante, não podemos errar. Eleição e mineração só depois da apuração. Da apuração. E vale lembrar o seguinte, o ano que vem, o atual presidente do consórcio tem que renunciar porque ele vem para a reeleição e quem assume o consórcio... É que nem renunciar, né? Vai ter eleição em janeiro. Isso. E nenhum dos prefeitos que é candidato à reeleição pode ser presidente do consórcio. Isso. Então assume aqueles que já estão em segundo mandato. Como o Michels não voltou oficialmente, Diadema não voltou oficialmente para o consórcio, então sobra o Gabriel Maranhão para presidir a entidade que já presidiu em 2013. Vai ser o presidente do consórcio. 2015, desculpa. Em 2020. Alguma outra consideração? Não, é só a consideração que você está muito elegante de camisa rosa. Olha lá. Homenagem aqui às mulheres. Boa, meninas vestem rosa e meninas... homenagem às mulheres, aliás, nesse mês de Setembro Amarelo, importantíssima consideração. A hora que eu vi a manchete domingo da Folha de São Paulo, a gente até comentou ontem, falando dos casos de feminicídio, de agressão, mulher apanhando a cada 4 minutos aqui no Brasil. Realmente chama atenção. Graças a Deus tem aumentado o número... Graças a Deus que eu digo assim, de a gente concretizar e externar quando alguém é vítima de agressão. Tomar as providências necessárias, formalizar a denúncia, que é a única forma que tem da gente coibir isso daí. Mas Leandro, bem lembrado. Pois não. Queria fazer aqui uma observação. Deve. Estamos no Setembro Amarelo, né? O mês de combate ao suicídio. E eu faço um trabalho há 10 anos muito silencioso. Eu atendo por dia cerca de 7 pessoas com problemas com depressão, síndrome do pânico. Você faz um CVV silencioso. CVV silencioso que vem através de grupos de Facebook ou WhatsApp. Essas pessoas me indicam como um terapeuta voluntário. Aí eu faço vaquinhas para tratamento de pessoas que não têm tratamento psiquiátrico, pelo menos o primeiro tratamento, para que ela tenha o acompanhamento depois, ou passa no CAPS. Mas o primeiro tratamento a gente tenta passar pelo menos uma vez por mês a gente tem relatos de pessoas que tentam suicídio, a gente tenta reverter, graças a Deus já reverti muito. Né? Legal, que legal. Não é um trabalho fácil, né? Porque todos os dias você recebe fotos de pulsos cortados, essas coisas mais, mas eu queria dizer para você que está assistindo aí, passa pela depressão, a gente sabe, é uma doença, não é. Uma coisa é estar deprimido, que é um sintoma
de sentimento momentâneo. É a mesma coisa que você está eufórico porque está feliz. Outra coisa é depressão, que é o estado depressivo, ou seja, o seu cérebro não está funcionando como deve, e então você precisa procurar um médico para estabilizar a parte hormonal. Então você que precisa, pode nos procurar ou procure ajuda, auxílio. A melhor forma é falar sobre. Jamais se calar. Legal, isso é, aliás, o Carlos me ajuda também nessa sequência. A gente recebeu vários especialistas aqui, Samuel, falando exatamente isso. E mesmo aquelas pessoas que não viveram, não passam por depressão, podem muito ajudar a observar aquela pessoa ao redor, seja na família, seja no trabalho. A pessoa mudou a atitude, ela está mais ali introspectiva, não conversa. É óbvio, uma coisa é a pessoa normalmente ser tímida, outra coisa é ela mudar o hábito. Normalmente eu saio daqui junto com o Carlos Carvalho, com a Amanda, com o Samuel, e de repente eu mudo completamente, quero ficar sozinho, alguma coisa aconteceu. E quando for prestar atenção nisso, ouve bastante. Porque de julgamento todo mundo está daquilo cheio. E vou dizer mais, né? A depressão, ela tem várias, se inicia de vários modos. Pode ser a questão genética das pessoas que já têm a predisposição, pode ser porque a pessoa tem hipotiroidismo e tem dificuldade da produção do T4, e aí você tem, de uma certa forma, uma queda de humor, e essa pessoa fica depressiva. Você tem pessoas que passaram por traumas, que a gente chama de estresse pós-traumático, através de, ou foi furtada, ou passou por um caso de abuso, ou porque, de uma certa forma, viu uma cena. Você tem várias coisas, só que é importante salientar que antigamente nós tínhamos um estilo de depressão que a gente falava, não sai da cama, não levanta, não toma banho. Hoje esse depressivo ele sai, ele põe uma máscara, ele vai trabalhar e ele está depressivo. Você consegue identificar quando ele para de se arrumar como ele se arrumava antes, ele para de conversar como ele conversava antes, ele se isola, como você bem disse, ele posta coisas nas redes sociais que dão indícios de que não está bem, né? E geralmente as pessoas falam muito, você tem que sair, vamos... Gente, não é isso. Depressão não é a questão de estado de tristeza. Depressão é uma doença, a pessoa não tem vontade de levantar, ou de sair, ou de fazer as coisas que são comuns. Então você tem que tratar isso e entender que não se trata isso tentando colocar a pessoa apenas para cima, mas acolhendo e ouvindo. Muito bom. Clesson, obrigado pela gentileza da entrevista. Boa noite, fica à vontade para as suas considerações finais e vai voltar oportunamente aqui. Leandro, quero aqui agradecer a oportunidade, Carlos, ao Boss, que também foi uma pessoa que fez esse intercâmbio com vocês. É o embaixador da microrregião. Reinaldo Cavalcante, a minha esposa Cristina, que está aqui. Quero aqui mandar um abraço para o Tico, para o prefeito Gabriel Maranhão, para o Sidney Gana, Luciano, Fabrício e todas as pessoas que interagiram conosco nesse momento. E quero aqui aproveitar a oportunidade já para dizer que no próximo dia 27 de setembro nós iremos dar posse ao Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas em Rio Grande da Serra. Se vocês puderem também nos dar essa cobertura de suma importância. Qual horário e local? Às 19 horas e provavelmente vai ser no teatro. Nós vamos confirmar, porque devido às agendas, provavelmente será no teatro. E 27 de setembro. 27 de setembro, às 19 horas. E será para nós um avanço e o início de um progresso muito importante nessa questão. Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade e dizer para vocês que estou muito surpreso pela toda a estrutura de vocês e dizer que somos muito gratos pelo acolhimento que vocês tiveram com a nossa cidade. Não, Rio Grande da Serra hoje, ela tem um disparate hoje regional, porque sempre tem vocês lá para estar nos ajudando. Quero aqui mandar um abraço para uma pessoa muito especial, que é o nosso amigo Souza, pai do Samuel, meu pai. Uma pessoa bacana, que dialoga comigo com muita frequência, nós temos uma amizade Souza. tremenda, uma pessoa muito bacana. E de antemão, quero mais uma vez aqui agradecer, Leandro, a vocês, a toda a equipe, pelo esse prestígio à nossa cidade e por também nos dar essa oportunidade de estar aqui hoje.